Boa noite, pessoal. Boa noite, Jader. Boa noite, Boa noite. Wellington. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Satisfação revê-los. Hoje, dessa vez, uma terça-feira, nós estamos nos encontrando. Que coisa boa. Muito bom. Mas é para um bom motivo, né, pessoal? Então, vamos só... Hoje, o motivo do nosso encontro aqui, nós vamos falar sobre os artigos de conclusão do curso de psicanálise, do nosso querido Jader, do querido Wellington. Então, aí, concluindo uma etapa do curso, né, um dos nossos tripés, que é a parte teórica do curso, e aí com bastante reflexão, com muita contribuição para o nosso campo do saber da psicanálise, porque os meninos vieram aí com artigos bem interessantes, reflexões bem pontuais. Depois a gente vai compartilhar com vocês esses artigos. Geralmente eles vão para a nossa revista de psicanálise depois, acabam fazendo parte ali do nosso repositório ali de textos, de publicações, de artigos, para incentivar não só aqueles que estão estudando, mas tem contribuído bastante também com outras pessoas. Recentemente eu nem compartilhei ainda com todos vocês no Instituto, recebi uma grata notícia, surpresa, da Silvia, contando que uma aluna de psicologia entrou em contato com ela, agradecendo pelo artigo que ela fez sobre o narcisismo, dizendo que ajudou ela bastante em alguns trabalhos que ela estava precisando fazer, algumas pesquisas, que ela procurou muito e não achava nada que pudesse efetivamente contribuir da forma como ela estava precisando, e ela encontrou, dentro do nosso repositório de psicanálise, o artigo da Silvia, mandou uma mensagem para a Silvia, no celular da Silvia, e aí depois eu fui dar uma geral, assim, deixa eu ver como é que está o ranking dos artigos aqui, né? E aí eu descobri que o artigo da Silvia já foi visto mais de 400 vezes e baixado bastante comparado com as outras produções. Isso é bem interessante também, quando a gente pensa em termos de produção de conhecimento e no papel dos artigos aí também para a divulgação da psicanálise. Então, é um dado interessante. Então, todo esse movimento, né, vamos falar assim, esse ritual que nós construímos juntos aqui, ele faz muito sentido não só para nós, porque vai ficar público também esse momento, esse nosso encontro, essa fala de vocês, mas também porque ele traz algo a mais para a gente, que é fazer parte desse repositório de artigos, de textos, de leituras, de revisões, que são tão importantes para nós dentro da teoria psicanalítica. A gente começa hoje, eu queria começar parabenizando, né, tanto o Jader quanto o Wellington, porque, assim, gente, é uma jornada de 24 seminários, muita dedicação, muita leitura. A gente sabe que não se esgota ali nos seminários, tem muito texto, muitas atividades, muitos fóruns, muitos artigos para ler, e a gente sabe o quanto isso também representa um esforço, né, um esforço, um desejo de aprender, um compromisso ético de vocês também com a psicanálise, um desejo de estar nesse lugar do analista, de se preparar para estar nesse lugar do analista, e a verdade é que numa trajetória que, comparado talvez a outras instituições psicanalíticas aí no Brasil e no mundo, ela é um pouco mais dinâmica, muito mais voltada hoje para o nosso ambiente de formação, que é o EAD, então te permite um pouco mais de flexibilidade, tudo isso, mas são em média, 24 seminários, 24 meses de muita dedicação, e é isso, eu queria parabenizá-los, porque a gente sabe que não é fácil toda essa dedicação, mas é uma conquista, vocês estão de parabéns aí por tudo isso, viu? Então, vamos passar aqui, vamos falar um pouco de filosofia na sequência, vamos dar espaço para o querido Wellington também trazer para a gente aí as contribuições que ele trouxe no artigo A Filosofia e Psicanálise Encontros e Tensões. Acho que o artigo do Wellington tem uma preciosidade nele, que ele é capaz de trazer revisões históricas desse diálogo da psicanálise com a filosofia e da filosofia com a psicanálise, mas ele entra num lugar de muita ética na construção dessa mensagem, desse artigo, porque ele mostra os encontros e tensões, mas ele mostra a partir de um lugar do observador. Como que esse observador vê esses encontros e tensões? Então, um artigo muito interessante que eu também recomendo a leitura, e eu gostaria também, já desde o início, de parabenizar o Wellington pela dedicação, pelo cuidado com a escrita, pela ética no tratamento das revisões que ele apresentou para a gente. Não é o primeiro artigo que a gente tem aí sobre filosofia e psicanálise, mas, sem dúvida, foi um artigo que trouxe mais inputs, mais reflexões, mais insights
para nós aqui no campo do saber psicanalítico. Wellington, a palavra é tua, viu? Eu vou falar, então, a respeito dessa minha pesquisa. Então, que eu tenho uma formação, então, em filosofia, em sociologia, na faculdade anterior, então, eu me interessei em fazer uma conexão com esse tema da psicanálise, que foi estudado aqui no curso. Então, a partir da análise de artigos científicos, livros, entrevistas de filósofos, psicanalistas, notícias sobre congressos, grupos de estudo e cursos sobre o tema. E eu observei que a psicanálise trouxe uma nova abordagem sobre o sujeito do conhecimento, e que isso afetou a filosofia também. Criou novos temas para contemporâneos, como o corpo, a sexualidade, o desejo. Então, a psicanálise ela transforma o mundo da filosofia, e a filosofia, como já foi outra vez comentado, até no outro seminário da gente do curso, quem já participou, é que a filosofia ela tinha uma visão mais racional do homem e pensava o sujeito na sua racionalidade. E nesse sentido, essa visão do Freud, do inconsciente, desse sujeito, que é muito influenciado pelo inconsciente, vai fazer também uma transformação no campo da filosofia, e dessa ligação por todo o século XX e XXI, vão haver transformações nesse diálogo entre esses dois campos de estudo. Tanto um quanto o outro tem influência importante sobre a cultura, nos ajudam a refletir sobre como que a cultura influencia no psíquico, né? O Freud trabalhou com a literatura, com peças de teatro, para entender como que isso funciona, esse aspecto do ser humano. E também a filosofia vai procurar uma reflexão profunda sobre tudo que influencia, desde o contato lá na antiguidade, com a literatura, com os poetas, já existia um trabalho da filosofia sobre isso. Mas a gente, primeiro, é importante saber que há uma diferença, que enquanto a filosofia é um trabalho puramente intelectual, reflexivo, esse trabalho intelectual, reflexivo, existe na psicanálise, mas é apenas uma parte dela, porque ele está incluído o trabalho clínico na psicanálise é importante, temos a análise também didática e outro, e a própria o sujeito participar da análise. Então, tem outros aspectos que influenciam o trabalho da psicanálise. Se a filosofia é uma verificação de todas as potencialidades do saber, todas as implicações, todas as contradições que um saber pode ter, até as que ainda não foram pensadas, exploradas, podem ser ainda no futuro. E a psicanálise dedica uma profundidade do aspecto psíquico do sujeito, as contradições que ele tem, mergulha nisso aí também. Enquanto que a filosofia mergulha de todos os tipos de saber, ela não tem um objeto específico, ela pode pensar na lógica do próprio pensamento, na ética, no tipo de comportamento, sobre a justiça, sobre a política. A psicanálise já tem um objeto mais específico, que é o aspecto psíquico do sujeito. Então, existem algumas diferenças e alguns encontros nesse sentido. A psicanálise se aproxima da filosofia no seu cuidado com as questões teóricas e atenção também com a referência dos textos clássicos, né? Porque se a filosofia já passou isso, né, de que você deve ver desde os clássicos, a filosofia, assim, às vezes um texto pequeno, 10 páginas, por exemplo,
de um autor pode dar até um curso. Eu fiz um curso na faculdade que deu um livro do Lyotard, de filosofia, sobre um livro dele, com 100 e poucas páginas. Foi feito um curso de 60 horas, né? Então, é isso que, por causa da profundidade de cada frase, de cada questão, assim como no trabalho psicanalítico, cada aspecto, não existe nada que não seja importante. Então, no trabalho psicanalítico também, você vai ter cada frase, para você reconstituir o texto, né, a lógica do texto da vida de uma pessoa, aquilo que ela pensa, aquilo que ela fala. Às vezes, por isso que o Freud pensou assim, né, as falhas, as indecisões, tudo isso tem uma importância naquela fala. E a mesma coisa na filosofia, que já trouxe um estudo assim, sobre isso desde lá da antiguidade, a importância de cada questão, de cada parágrafo, de cada tipo de... cada inflexão que um texto tem. Então, isso foi importante. Então, depois dessas questões gerais, a gente fez também uma volta. Não foi uma volta profunda para o Freud, mas é importante perceber que o Freud, quando fala de filosofia, ele não está pensando aquilo que é a filosofia hoje. Ele está pensando a filosofia do seu tempo, que eram os grandes sistemas racionais que explicavam como é o mundo. Porque hoje a filosofia fala sobre questões do sujeito, sobre o corpo, sobre o desejo, mas o Freud está pensando em outra coisa, pensando uma coisa que diferente, que era, na época pensava-se sobre o progresso, a razão, a verdade, e hoje a filosofia é mais modesta, né? Como já falei, tem sobre a vontade, os saberes, não a verdade em si, mas sobre a fábrica, a prisão, as disciplinas, né? São os saberes mais localizados. E a própria psicanálise é estudada na filosofia atual como um texto, como um discurso sobre as questões humanas. Não, o filósofo não pensa a psicanálise como um tratamento clínico, assim, ele pensa, mas que aquilo ali tem um texto, tenta ser verdade, tem um discurso ali dentro, tenta entender aquele discurso. Agora, partindo para alguns pensadores, alguns filósofos, principalmente a gente teve que se tratar mais dos filósofos nesse artigo, porque são eles que pensaram mais, porque os próprios psicanalistas sobre a relação entre as duas disciplinas. Um autor muito importante foi já falecido, né, que foi da faculdade, da Universidade de Campinas, Monzani. Ele aponta que devemos deixar o ideal unitário de ciência. Para ele, é preciso pensar os critérios próprios de validação do saber em cada campo do conhecimento. Para isso, então, ele diz: o que se quer não é saber se a psicanálise é ciência, mas que tipo de racionalidade ela nos traz. Porque tem essa discussão se a psicanálise é ciência ou não, mas ele acha que traz uma importante contribuição nesse sentido, que não importa, porque ciência também, o próprio conceito de ciência é um conceito complicado. E ele aponta que a psicanálise não se desenvolve como a filosofia apenas pela reflexão. Ela necessita do saber da clínica. E, no caso, aí que dá o fundamento para a metapsicologia freudiana. Nós temos que compreender que Freud nega principalmente a filosofia que quer abraçar o mundo com uma lógica, mas ele incorpora procedimentos filosóficos, tais como compreender um fenômeno em suas últimas consequências, analisar as contradições presentes
no seu próprio objeto de estudo. Freud não segue o procedimento da filosofia de sua época de fazer tratados, mas está mais próximo da filosofia contemporânea, que adota formas menos pretensiosas, tais como ensaios e artigos acadêmicos. Então, o Freud fala assim, às vezes apenas de um caso clínico. Então, ele não pensa sempre só falar de coisas grandiosas, fazer um tratado sobre a mente humana, só apenas. Ele fala assim, ele relata os casos dele, ele relata os próprios sonhos, e a partir daí ele cria importantes reflexões. Aí eu fiz uma ideia que não coloquei lá no meu artigo, mas eu vejo o Freud assim, nesse sentido, ele se aproxima dos procedimentos de Michel Foucault, que o Foucault ele reflete filosoficamente, não apenas a partir de texto, mas ele observa um quadro de Velázquez e faz uma reflexão filosófica sobre isso. Ele vê um manicômio, descreve, aquilo ali vira uma questão filosófica. A prisão vira uma questão filosófica. Uma obra literária vira não apenas isso. Então, é a mesma coisa o Freud. Ele vê que a piada, melhor dizendo, o xiste, né? Outras questões aparentemente banais do cotidiano se transformam em questões importantes para entender toda a complexidade da mente humana. Então, Freud está mais perto desse procedimento contemporâneo filosófico do que da filosofia da sua época, que era dominada principalmente na Alemanha por Hegel, que pensava como que as nações evoluíam, qual que é o processo de racionalidade por trás das relações entre todas as sociedades. Então, e Freud faz observações amplas sobre a humanidade a partir sobre os casos individuais, sobre as próprias vivências, e articulando casos clínicos que ele observou com textos literários, teatrais e históricos. E aí, dentro dessa perspectiva, eu diria até que o Freud é um filósofo, não formalmente, mas a partir da sua própria escrita sobre casos clínicos. Ele está fazendo uma coisa próxima da filosofia. Porque na faculdade também eu fiz um curso sobre literatura e filosofia, e o professor, né, o professor Marcelo, ele dizia que procurava-se a filosofia não na ligação de um texto literário, por exemplo, com Platão ou com outro autor, mas na sua própria forma de narrar, na sua própria essência, na sua própria diferença. Ele tem um contexto, uma visão de mundo que está incluída ali. Então, acho que assim, eu tentei dar uma visão geral sobre esse artigo, né, que tenta ver que tem alguns encontros, mas não é uma coisa assim direta. Ela tem os caminhos igual da nossa mente, e ela vai por caminhos assim estranhos, inusitados, e que eu vi que também nessa relação da filosofia com a psicanálise tem isso. E por isso aí até eu lembrei uma conferência do Michel Foucault, na qual ele faz uma série de indagações. E ele fala ele fala uma série de indagações da relação uma coisa com a morte, com a loucura, etc. E depois ele fala uma coisa que é importante. Ele diz: ele pode não saber a resposta, mas ele não pode deixar de fazer a pergunta. E assim também eu acho que é na psicanálise. A gente não pode deixar de fazer a pergunta, o questionamento. A resposta não é o mais importante. Assim como na filosofia,
a pergunta, as perguntas, o questionamento que é o centro do nosso trabalho, tanto de um campo quanto do outro. Eu acho que, por isso, assim, no meu caso, até pessoal, acho que assim, eu me sinto bem dentro desses dois campos, por causa dessa questão da indagação, da pergunta, do caminho, dessa busca, que não é que se vai encontrar, mas é que se vai a busca que é o importante. Então, é isso aí. Muito bom, Wellington. Acho que dos diversos aspectos que o Wellington foi tentando trazer para a gente, assim, o que eu, na minha leitura, na minha percepção do artigo, o artigo esbarra muito no lugar da narrativa, entendendo qual é a narrativa da filosofia, qual é a narrativa da psicanálise. A filosofia, talvez num aspecto muito mais amplo, de tentar entender algumas questões das leis gerais do universo, etc., mas eu acho que ele traz um contraponto interessante no artigo dele, que ele até disse aqui, que falando sobre a filosofia contemporânea, eles estão muito mais ligados a questões muito mais próximas da nossa realidade do que em generalizações, então eles vão falar de coisas muito parecidas, talvez, que a gente também acaba abordando na psicanálise, e aí ele traz muito sobre qual o lugar da narrativa da psicanálise. Então, esses encontros e tensões perpassam muito sobre o lugar da narrativa entre esses dois campos saberes, portanto, uma leitura interessante, uma leitura que traz reflexões e traz um olhar sobre essa diferenciação do campo das narrativas, o que eu acho que é muito importante para nós. Então, depois quando a gente começar a disponibilizar aí na revista, recomendo também a todos a leitura. Reforçando, queria parabenizar, viu, Wellington, aí pelo trabalho, pela dedicação. Realmente não é um exercício muito fácil, principalmente estabelecer essas diferenças e começar a também mostrar o que pertence à filosofia, o que pertence à psicanálise. Eu acho que o artigo contribuiu um pouco nesse sentido. Ele traz essas aproximações, esses encontros, mas ele mostra também esses campos de tensões em que essas disciplinas também se diferenciam, mas também se complementam, né, porque tem esse aspecto interdisciplinar entre esses dois campos do conhecimento. Tanto que eu acho que um dos grandes achados no teu artigo é isso, quando você mostra quanto Freud também bebeu de outras fontes também para produzir novos conhecimentos e novas reflexões analíticas. Então, acho que também nesse sentido foi muito importante. Pessoal, 2 minutinhos, a gente já está no avançado da hora, perguntas, respostas, comentários. Vamos lá, já? Bom, parabéns, velho. Muito bom, interessante. Eu fiquei aqui quando você estava falando da sacada do Freud, porque pegou esse embasamento, principalmente da filosofia, vindo desde lá um pouco, né, com Schopenhauer, Nietzsche, que coloca o homem para além da razão, que é o foco desse final do século XIX. Aí você vai avançando com Heidegger e outros, e o Freud vai falar, né, que depois eu acho que culminou nessa narrativa da terceira ferida narcísica, que é exatamente esse homem que ultrapassa o controle racional de si mesmo. Isso é genial. É o cara que sobreleu o mundo dele e pegar, aquilo que o Nietzsche falou, Schopenhauer, alguns, né, ele até não assume muito, ele leu Nietzsche, aquela coisa toda, mas no sentido de pegar essa leitura do seu tempo e se apropriar dessa ideia fantástica, dizendo assim, olha, não somos o mundo, e abre o inconsciente, que aí mostra para o mundo toda uma revolução de forma de pensar que fundamentou, bebeu lá na filosofia desses primeiros pensadores, que não, mas o Freud talvez tenha sido o cara que soube nomear de forma clara, porque até eu vejo, né, a gente estava falando aqui, as pessoas como, não, isso é problema do inconsciente ou é do subconsciente. As pessoas usam termos assim no cotidiano, que é um termo, né, que o Freud traduz, você pode ser até contrário a ele. É mais ou menos como Marx, né? Você fala lá, você tem que falar sobre questões de lutas sociais, você vai falar de luta de classe, o quê? Você usa uma série de terminologia que foi dada por esses caras que leram, você pode ter crítica, e tem realmente, sobre, mas que eu acho legal quando você fala dessas coisas que aproxima
mas, ao mesmo tempo, diferencia e dá a cada um, eu acho que faz com a própria vida. Então, parabéns aí. Eu sei quanto é difícil a gente correr atrás, ler e sintetizar um processo. Valeu aí pela contribuição aí. Eu pretendo ler aí o seu artigo e assim, com mais detalhe, aprofundar sobre o que você escreveu. Tá? Obrigado. No artigo ele cita os filósofos mesmo, viu, Jada? Ele vai citando os filósofos que aparecem nos textos freudianos e aí mostrando esse caminho que o Freud também percorreu. Então, é uma leitura bem interessante nesse sentido. E aí apareceu Schopenhauer, apareceu Nietzsche, apareceu outros tantos, inclusive já falando lá de Platão também, né? Então, trouxe bastante reflexões ali também. Muito bom. Pessoal, acho que é isso, né? Alguém quer fazer mais algum comentário, alguma participação adicional? Ok, então nós podemos ir encerrando com os nossos cumprimentos aos dois aí pela conquista. Uma parte importante do tripé aí foi concluída nesse momento, e isso é um passo muito importante para a gente, como diz o próprio Lacan, nós nos autorizarmos como psicanalista. Quando a gente sente que a gente se dedicou, que a gente se entregou nesse processo, é o momento que a gente vai se habilitando, é o momento que a gente vai se autorizando a estar nesse lugar do analista, da escuta, do atendimento clínico, e a gente consegue avançar nesse projeto, que é um projeto para a vida, né? Não é só um projeto de vida, é um projeto para a vida toda agora. Então, fica aí meus cumprimentos, minhas felicitações aos dois, e vamos seguir em frente. A gente tem um percursozinho ainda na análise didática, que eu acho que é uma etapa importante. A gente vai mergulhar no nosso laboratório, e fica uma recomendação, não sei se todos ainda tiveram a oportunidade, mas quem não teve, a gente inicia um grupo de estudos na semana que vem. Nós vamos falar sobre Firenze, é uma outra abordagem, um aprofundamento teórico importante. Então, quem tiver a oportunidade de participar, tiver tempo, porque às vezes o tempo não bate, né, os horários dos encontros, mas quem tiver disponibilidade, recomendo a todos, porque promete também ser mais um grupo de boas discussões, que é isso que acaba fomentando o nosso campo de saber ainda mais. Viu? Se cuidem, pessoal. Um abraço para todos aí. Boa semana. Obrigado, gente. Tchau. Obrigada.